pessoas, tudo bem? Como estão vocês? Vamos continuar aqui aprendendo algumas fórmulas do Excel para que você possa se destacar no mercado de trabalho quando você for numa empresa fazer uma entrevista e essa empresa lhe aplicar um teste de Excel. Demonstrando assim para o recrutador que você tem conhecimento específico para aquela vaga. Vamos continuar no exemplo da aula anterior. No exemplo da aula anterior, a gente está indo fazer entrevista para uma agência de venda de veículos. E essa agência aplicou um teste de Excel na gente. Então, ela mostrou para a gente uma tabelinha de vendas de veículos do mês de agosto. E a partir dessa tabelinha, ela solicitou algumas coisas para nós. O que nós fizemos? Primeiro, total de vendas. A gente preencheu essa primeira tabela com o total de vendas. Total de vendas, a gente utilizou a fórmula soma. Fórmula soma e colocou igual soma, selecionou todos os itens que você quer que ela faça essa soma. Fórmula média. Mesma coisa, colocou fórmula média, escreveu média e selecionou toda a coluninha que você quer que calcule a média. Aí a gente utilizou a fórmula maior. Então aqui ela pediu qual foi o maior valor de venda. A gente utilizou a fórmula maior, então a gente escreveu maior, selecionou toda a coluninha que é aquele pesquise o valor maior, e a gente deu um critério para ele. O critério foi, primeiramente, o número 1, que foi o maior valor de venda. E depois a gente mudou para o número 2, que era o segundo maior valor de venda, que é para testar outros critérios que pode ser utilizado nessa fórmula. E por último, a gente aprendeu a fórmula menor. Utilizando o mesmo raciocínio lógico da fórmula maior, a gente selecionou a palavra menor, selecionou toda a coluna que a gente quer que pesquise o valor menor e, por último, a gente deu um critério. O critério inicial foi 1, que foi o menor valor, e assim a gente testou também o terceiro menor valor, utilizando o critério número 3. Agora a gente vai preencher a segunda tabelinha. A segunda tabelinha que ele quer para a gente é o total de vendas por marca. Então vamos olhar aqui. Então, Chevrolet, qual foi a quantidade de carros vendidos e qual foi o valor total conseguido. Aqui a gente vai utilizar mais uma fórmula utilizada com critérios. Então, por quê? A gente pode simplesmente vir aqui e olhar a quantidade de Chevrolets vendidos. Vamos contar aqui na tabelinha. Chevrolet 1, Chevrolet 2, Chevrolet 3, Chevrolet 4, Chevrolet 5, Chevrolet 6. A gente pode simplesmente vir aqui e digitar 6. Ok, estamos respondendo o que ele está pedindo. Porém, o recrutador ele não quer simplesmente que você responda, ele quer saber se você sabe fazer no Excel. Se você sabe fazer no Excel, não é simplesmente vir aqui e contar, porque você pode ter uma tabelinha simples aqui, mas você pode ter uma tabelinha muito maior, uma tabelinha que expande lá para baixo. Vai ficar muito mais complicado. No mercado de trabalho na empresa, você tem que ter agilidade. Se você tem agilidade no Excel, você vai se destacar. Lembrando que o próximo item que ele vai pedir é o valor total. Então não adianta você só somar os Chevrolets aqui, porque depois você vai ter que somar na mão 48 mil, mais 48 mil, mais 48 mil, para dar o resultado. Então, existem duas fórmulas no Excel para fazer isso. Tanto a quantidade como para o valor. A quantidade a gente vai utilizar a fórmula CONT-C. Então, CONT.C. Eu vou digitar aqui e aí a gente vai entender ela passo a passo. Então, vamos vir aqui na célula ao lado do Excel. Vamos digitar cont.c. A gente pode perceber que o Excel ele deu algumas coisas para a gente. Primeiro, ele mostrou duas fórmulas que pode ser cont.c. Cont.c ou cont.cs. A gente vai utilizar o cont.c. O cont.cs, ele representa praticamente a mesma coisa. Porém, aqui você dá mais de um critério para a fórmula. Então, você dá mais de um critério para a fórmula. Então, a gente vai utilizar aqui o cont.c. E aqui ele também explica o que significa essa fórmula. Então, aqui o que está escrito? Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Vamos tentar entender. Então, vamos primeiro de tudo abrir os parênteses para iniciar a nossa fórmula.
você pode verificar que o Excel está te mostrando como que fazer essa fórmula. Então, qual é o intervalo? Qual é o intervalo que a gente quer que calcula? A gente quer que calcula quantos Chevrolets tem dentro do intervalo de células. Qual é o intervalo de células? O intervalo da marca. Então, vamos selecionar todo o intervalo. Clicou aqui no primeiro, arrasta para baixo até o último. Este é nosso intervalo. Então, se você está falando para ele calcular dentro desse intervalo quantos Chevrolets tem. Então, qual é o nosso critério? Nosso critério é o Chevrolet. Onde está nosso critério? Aqui, Chevrolet. Tá ok? Então, vamos voltar de novo. Vamos apagar, porque a gente pode ver que a gente apagou nosso intervalo. Então, vamos agora digitar a fórmula real. Então, vamos lá, vamos apagar. Qual é o nosso intervalo? Intervalo, a coluna da marca que você quer que calcula. Próximo passo, critérios. Antes do critérios, a gente vai digitar o ponto e vírgula, porque agora você viu que ficou negrito em critério, que é para você selecionar qual critério. Qual é o critério? Chevrolet. Apertou o Enter, contou para a gente 6. Lembra que a gente tinha contado na mão 6? Então, aqui ele já contou automaticamente. Quando o recrutador for conferir seu teste, ele vai verificar que você fez isso através de uma fórmula do Excel. E ele vai saber que você tem o conhecimento sobre a fórmula. Agora, qual é o valor? Utilizando o mesmo raciocínio lógico. Porém, agora, em vez de contar, a gente vai somar. Então, a partir de um critério estabelecido que a gente vai ter, ele vai somar a partir do que a gente selecionar para ele. Qual é a fórmula que a gente utiliza? Igual a soma ponto C. Abriu parênteses. Abriu parênteses. Perdão, pessoal, eu digitei uma coisa errada na fórmula. Vamos voltar aqui na fórmula. Nesse caso, nessa fórmula, não existe o ponto. É só soma C. Abriu parênteses. Então, antes de abrir parênteses, vamos olhar aqui o que ele está falando. Adiciona as células específicas por um determinado critério ou uma condição. Então, adiciona, ele soma uma célula dentro de um intervalo quando você determina uma condição. Qual é a condição? A condição é o Chevrolet. Então, soma C. Vamos abrir aqui o parênteses para digitar. Qual é o intervalo que você quer que ele soma? Então, o intervalo, a mesma coisa. O intervalo é a marca. Lembrando que o intervalo é sempre a marca. Então, dentro desse intervalo, ponto e vírgula. Qual é o critério? Nosso critério é que seja Chevrolet. Então, até aqui, a mesma coisa que a gente utilizou na fórmula aqui ao lado. Porém, você vai dar mais um critério para ele. Qual é o critério? Você quer que ele calcule o intervalo da soma. Então, o intervalo da soma é onde estão os valores. Vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui nessa forma. Então, o intervalo que ele quer que procure. Procure neste intervalo o critério todos os Chevrolets e, por último, some eles. Então, some todos os valores deles. Apertou o Enter, deu 290 mil reais. 290 mil reais é a soma de todos os 6 Chevrolets vendidos. Vamos olhar aqui se está certo. Vamos ver aqui. Então, Chevrolet 1, 48 mil. Vamos segurar o Ctrl. Chevrolet 2, 48 mil. Chevrolet 3, 48 mil. Chevrolet 4, 48 mil. Chevrolet 5, vamos achar onde está o outro Chevrolet. Aqui selecionou. Chevrolet 5, 50 mil. E por último, Chevrolet 6, 50 mil. A gente pode olhar aqui o Excel ele vai mostrar para vocês, então ele mostra qual foi a média de valor do Chevrolet, contagem 6, total 290 mil reais. Então o Excel mostra aqui para a gente. Aqui a gente já digitou a fórmula que é o que o recrutador está solicitando, 290 mil reais. Então isso está certo. Quando o recrutador vir verificar aqui, ele vai ver que você tem um conhecimento, porque você simplesmente não fez igual eu fiz aqui, selecionou todos os Chevrolets, olhou aqui a soma e digitou. E sim, você digitou a fórmula para ele verificar. Como que a gente faz isso para as outras? Mesma coisa, replica a fórmula para os outros itens. Então a gente vai vir aqui, seria digitar Fiat, a mesma fórmula, Cont C igual a Cont C Fiat.
Porém, existe uma fórmula mais rápida. Como é mais rápido fazer isso? A gente vai vir aqui, tá vendo esse quadradinho? A gente vai clicar nesse quadradinho e arrastar para baixo. Arrastou para baixo, você pode verificar que ele já preencheu automático. Se a gente clicar, a gente pode verificar que a fórmula está feita aqui. Porém, vamos dar uma olhadinha nessa fórmula, porque aqui tem um pequeno erro quando a gente arrasta. E antes de arrastar, tem que se atentar a isso para que não cometa este erro, porque isso pode causar você perder a vaga exatamente porque você cometeu este erro. Então, vamos olhar essa fórmula que foi o que a gente digitou. Lembrando qual foi o intervalo B24 a B27. Então, o intervalo B24 começa aqui e termina aqui B27. Qual é o critério? O critério F11. Então, o critério F11. F11, Chevrolet está aqui. Vamos olhar a segunda agora. Intervalo B5 a B28. Lembrando que o intervalo de cima é a B24 a B27. Por que o intervalo aqui de baixo está B5 a B28? Sendo que o B28 nem tem item para ele fazer o cálculo. Quando você arrasta para baixo, ele vem arrastando também toda a função. Então, aqui quando era B24 a B27, passou a ser B5 a B28. O que a gente tem que fazer antes para que não cometa esse erro e que chegue no final, por exemplo, Volkswagen aqui. Está contando 4 aqui. Pode ser que tenha 4 Volkswagen, mas pode ser que tenha mais. Então vamos ver aqui. Volkswagen 1, 2, 3, 4, 5. Ele está contando 4. Porque no Volkswagen o critério já está começando no B9. Então está começando aqui, ele já esqueceu esse aqui. A gente tem que travar a célula antes. Como que a gente trava? Vamos vir aqui no B6 de novo, onde a gente digitou e a fórmula está certa. Vamos selecionar aqui como que a gente trava, dá duplo clique entre o B e o 4. Você viu que ele selecionou todo o nosso intervalo. Aperta o F4. Aperta o F4, você verifica que ele apareceu um cifrão. Esse cifrão serve para travar. Então, cifrão antes do B, trava a coluna. Cifrão antes do número, trava o número. Apertou o Enter. Pronto. A gente pode verificar aqui que está travado. Então, quando você arrastar para baixo, esse intervalo aqui selecionado, ele não vai mudar. Então, na coluna de baixo, ele não vai mudar para cá. Na coluna de baixo, ele não vai mudar para cá. E assim sucessivamente. Última coisa que a gente pode olhar aqui. F12. Aqui era F11. Aqui é F12. Tá certo isso? Tá. Porque aqui era Chevrolet e agora você quer o F12 e o Fiat. Então, aqui você não precisa travar, porque você quer realmente que ele mude a célula para você. O número da célula para você manter na mesma coluna. A coluna não vai mudar porque você não está arrastando para o lado, você está arrastando para baixo. Então, ele vai somar sequencialmente. Agora, vamos clicar aqui na setinha, selecionou para baixo, arrastou, pronto. Está aqui para a gente calculando. Lembrando, Volkswagen 5. Mesma coisa aqui, selecionou o intervalo, F4, selecionou para a gente. Ok? Mesma coisa aqui, tem mais um intervalo para selecionar, que não pode, aqui não pode mudar. Selecionou o intervalo aqui, F4, apertou o Enter. Clicou aqui na caixinha ao lado, arrastou para baixo, pronto. Está preenchido para a gente com a somatória. O recrutador vai olhar e vai entender que você tem um conhecimento, inclusive o conhecimento de travar e não cometeu esse erro. Este erro pode realmente avaliar a pessoa certa para o cargo. Aqui para baixo, a mesma coisa. Na próxima aula eu vou mostrar, a gente vai preencher rapidinho e a gente vai vir aqui para o PROC-V. PROC-V é outra função muito importante do Excel, que é muito importante saber. Gostou, pessoal? Segue a página, curte o vídeo e até semana que vem com mais conteúdos como este.